Bom, então vamos perguntar para quem coloca o IoT na mão das pessoas, como é que isso é visto, como é que se observa isso. Toda vez que eu encontro o Gustavo, eu coloco ele em roubada, né, Gustavo? Vamos nessa linha do mito ou fato. É verdade que quando vocês colocam o produto no mercado, vocês presumem que o usuário seja um cara que vai ler o manual? Porque todo mundo é igual o Aros, que adora ler manual. Minha diversão é ler manual. Então, o cara leu o manual, ele decorou os termos de uso, ele está sabendo todos os acessos que foram pedidos ali naquele aparelhinho. Aí ele vai lá, coloca o e-mail dele, coloca a senha. Que mundo maravilhoso. É um mito ou é um fato? Obrigado, Carlos. É verdade, você me coloca em roubada, mas eu vou responder a sua pergunta em partes. Tá? Tá bom, eu vou então começar vai. primeiro, acho que eu queria falar um pouco, a gente está falando de IoT, eu gostaria de falar da oportunidade que a IoT representa. Começa pelo lado bom, vai. Então, o lado bom é o seguinte, a IoT hoje é seguramente uma das principais tecnologias que tem poder para transformar negócios em modelos de negócio. Tá? Ela já está sendo amplamente utilizada e isso deve seguir. Muitas empresas hoje olham para essa ferramenta, essa tecnologia, visando a transformação dos seus produtos. E é que cabe um parênteses, né? As empresas hoje têm a maior porção dos IoTs rodando, estão na mão da indústria, estão na mão das empresas. Exatamente, tá? E conectando nas outras questões que foram colocadas, eu acredito sim que tem um elemento de design, tá? Porque a gente tem que pensar, quando a gente pensa em IoT, a gente não está falando especificamente de um único produto, mas tipicamente de soluções que são compostas de hardware, software e aplicação. Tá? E quando a gente olha ao longo da história, né, você pega os dispositivos, a aplicação de controle, microcontroladores, isso remonta da década de 70. Então, quando a gente pensa em dispositivos e microcontroladores hoje no mundo, a gente tem algumas estatísticas que mostram que no mercado são colocados por volta de 9 bilhões de dispositivos por ano. Tá? Não necessariamente todos esses dispositivos estão conectados, mas a tendência é que cada vez mais estejam. Se a gente pegar a totalidade de dispositivos no mundo, por volta de não chega a 1% os que estão conectados e que, portanto, oferecem maior risco. Tá bom? Outros fatores que a gente tem que levar em consideração são dois. Né? Primeiro, a difusão desses dispositivos e o efeito da comoditização, que também está viabilizando essa mudança. Então, quando a gente pensa na segurança do lado do dispositivo, você tem dispositivos de baixo custo, que claramente oferecem uma série de riscos pela forma como foram desenhados e construídos. E agora, cada vez mais, a gente começa a ter a oferta no mercado de novos dispositivos ou dispositivos que trazem mais segurança, ok? E que, portanto, vão viabilizar essas soluções mais robustas. Mas é que aí a gente está falando de um cenário em que existe uma Microsoft, que é uma empresa cuja reputação precisa ser mantida, há que se colocar no pedestal, nós temos que cuidar, porque é uma grande companhia, isso, aquilo, aquilo outro. E a gente está falando de um cenário em que tem produtos que chegam aí que você não sabe de onde vieram. Né? A gente não consegue entender o que são esses aparelhos. Você não vai encontrar fabricante, você não sabe quem que desenvolveu o software que está rodando naquilo. A gente também tem que fazer essa separação, dividir esses dois mundos. As empresas como Microsoft, que precisam respeitar esses protocolos, já que há uma relação de confiança com o consumidor dela, ou pelo menos espera-se que tenha, e esse outro universo, né? Temos que fazer essa distinção aqui. Não, sem dúvida. Não é? E isso não só no âmbito do consumidor, mas como de empresas que estão olhando para essa tecnologia. Então, acho que o primeiro ponto é a preocupação que você coloca, né, e a brincadeira da leitura de manual, etc. Mas é fundamental. Nós temos que entender que hoje nós temos esse cenário onde uma boa porção desses dispositivos, infelizmente, não oferece os níveis de segurança mais avançados compatíveis ao que nós temos hoje na computação pessoal. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente acredita que a resolução desse problema vai passar por olhar mais seriamente para esse lado. A gente chama, isso aí não deixa de ser uma nova fronteira, ok? É uma fronteira que, por muito tempo, as organizações não olharam com a mesma seriedade com a qual elas olhavam para o seu data center, para os seus outros equipamentos.
nós vamos ter que fazer algo parecido, tá? E é claro que nós vamos resolver isso aí com novas tecnologias, né, com informação e, como foi colocado, com segurança, tem um componente muito forte de prevenção, tá bom? Então, por exemplo, nós anunciamos aí recentemente um investimento da ordem de 5 bilhões, onde nós estamos comprando e desenvolvendo tecnologias justamente para tornar mais seguro isso que nós chamamos de fronteira inteligente. Hoje nós entendemos que o dispositivo tem um papel importante que nós precisamos atacar, mas o que eu sempre gosto de trazer é o seguinte, Carlos, quando a gente pensa em segurança e internet das coisas não é muito diferente, eu gosto de entender isso como um novo campo de batalha. Os inimigos, em sua maioria, são os mesmos, os desafios são os mesmos. A gente só está num novo terreno, um terreno onde alguns elementos não foram considerados da forma devida nos últimos anos e a gente tem que atacar. Então, por exemplo, quando a gente pensa hoje em dispositivos, né, em eletrodomésticos, em brinquedos, em equipamentos hoje que já são de uso doméstico, vamos pegar um drone, por exemplo, todos esses dispositivos eles usam microcontroladores que podem ter sido desenvolvidos há mais tempo, não foram pensados para isso e, portanto, são suscetíveis a ataques. Os ataques são muito bem conhecidos hoje, documentados, né? Todas as conferências de hackers mais recentes vêm explorando muito isso. O que a indústria está se organizando para fazer, né? Então, eu vejo, respondendo um pouco do que você está colocando, um grande movimento da indústria em se organizar para rever os seus padrões, para buscar tecnologias que estejam mais preparadas, porque aqui acho que a maioria da plateia é especialista na área de segurança, vocês sabem também quanto que isso aqui é uma batalha constante. A evolução dos hackers, eles andam a passos muito rápidos e a tecnologia tem que avançar. Então, o que a gente deve observar nos próximos meses e anos é uma grande revisão desses padrões, a adoção de padrões mais efetivos, tecnologias mais efetivas que vão viabilizar a adoção, né, mais plena e mais segura de IoT.